acompanha o Correio nas redes sociais, eu sou Otávio Augusto, repórter de saúde do Caderno de Cidades. Hoje eu recebo o cardiologista Carlos Dornas. A gente vai conversar sobre hipertensão. Na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento, o Vigitel, ele é feito por telefone, e revelou que está crescendo o número de hipertensos aqui na capital federal. Em 2006, há 10 anos, era 18,4% da população afetada por esse problema. No ano passado, passou para 21,7%. É um problema que traz sérios agravos quando a doença não é tratada. Doutor, como perceber que a gente está hipertenso? Quais são os sinais? Porque a doença é silenciosa. Esse é o maior desafio, Otávio. A hipertensão arterial, ela é uma doença que geralmente ela é assintomática. Então a pessoa não deve esperar ter um sintoma para procurar saber se é hipertenso ou não. Ela deve medir a pressão esporadicamente, periodicamente. Isso já é feito desde o pediatra, na consulta da criança, e deve seguir pela vida adulta. As pessoas associam a hipertensão a alguns sintomas muito vagos, um peso na cabeça, uma certa vermelhidão na face, mas são sintomas muito vagos. Conversa fiada, tudo mito. Algumas pessoas até podem ter esse sintoma, mas a maioria não tem. Tá? A maioria vai ter sintomas no momento que a doença já trouxe consequências graves. Então, deve-se medir a pressão mesmo de forma sintomática, mesmo sem estar sentindo nada. É uma doença que tende a crescer com o envelhecimento da população? Ela está ligada à expectativa de vida ou ela é mais dos hábitos e da qualidade de vida, do estilo de vida que a gente adota? As duas coisas. Tá, o fato de estar aumentando está relacionado às duas coisas. A pressão alta, para você ter uma ideia, no indivíduo adulto jovem no Brasil é cerca de 15%, 17%. Isso pode chegar a 60% dos octogenários, os pacientes acima de 80 anos. Então ela cresce com a idade. Então o fato de estar crescendo em Brasília pode ter a ver também com o aumento da expectativa de vida. Mas o que a gente vê ultimamente é um crescimento maior nos indivíduos mais jovens. E é isso que preocupa. Porque esse crescimento está intimamente ligado a um estilo de vida inadequado. A gente está abordando esse assunto hoje porque esta quarta-feira é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. É onde as sociedades, os hospitais, todos ficam atentos e alertam para os riscos da hipertensão. Quando a doença está diagnosticada, quais são os cuidados que os pacientes devem ter? O perigo, a gente já sabe, é o sal. A gente encontra ele no restaurante, no cafezinho. Ele sempre está ali presente, rondando os nossos hábitos alimentares. Ele é o maior vilão? Da parte do tratamento não medicamentoso, com certeza. O sal tem uma recomendação de consumo médio de cerca de 5 gramas do sal. No Brasil, a média é 11 gramas, ou seja, o nosso hábito alimentar é muito fora do ideal. Certo? Fora isso, outras situações do estilo de vida mais moderno e de cidades grandes como Brasília, com certeza também vão influenciar no descontrole da pressão. Sedentarismo, ganho de peso, cigarro, apesar desse ser uma vitória no Brasil, um hábito que está diminuindo, graças a Deus. E a outra abordagem do tratamento é medicamentoso. É comum o paciente descobrir que é hipertenso, tomar o remédio e não estar com a pressão controlada. Então, não é comecei de tomar o remédio e não volto mais ao médico. Precisa manter o acompanhamento. Para administrar a dose, fazer algum tipo de ajuste. Sim. Como eu tinha comentado fora do ar com você, 50% das pessoas que são hipertensas não sabem que são hipertensas. E aí tem um outro problema. 30% apenas dos que estão tratando a hipertensão estão na meta de tratamento. Ou seja, tem muita gente tomando remédio que acha que está com a pressão otimizada e não está. Mesmo assim está descompensado. É uma doença genética, ela se adquire, as duas coisas? Porque a gente sempre escuta muito falar que a hipertensão ela é multifatorial. Sim, essa é a grande realidade. Cerca de 95% das pessoas que têm hipertensão de etiologia primária ou genética. Seus pais, seus avós são hipertensos e ela tem alterações orgânicas que predispõem à hipertensão. 5% das pessoas têm hipertensão secundária, que é o quê? Essa pessoa tem um motivo para ser hipertensa. Isso vai desde uma desregulação hormonal, alguns tipos de tumores, alguma medicação para outra situação que está causando hipertensão, distúrbios do sono, obesidade. E esses 5%, infelizmente são só 5% essas causas, porque elas têm um tratamento direcionado para a causa
e se tratado precocemente, a pessoa deixa de ser hipertensa. Uhum. Quais as consequências de quem sofre a hipertensão? Ou quais são os agravos da doença? Ela está ligada a problemas muito sérios, né? Sim. Estima-se que metade das mortes relacionadas a problema do coração no Brasil tem a hipertensão no meio, como causa primária ou correlacionada. Para você ter uma ideia, a minha especialidade é a unidade coronária. É uma unidade lá do Hospital do Coração, onde internam só os pacientes que infartam. Cerca de 70% dos pacientes que infartam têm hipertensão. Então, é um fator de risco importante para infarto. É o principal fator de risco para AVC, para o derrame. É um fator importante para o desenvolvimento de um quadro que chama insuficiência cardíaca. A pressão alta, ela sobrecarrega o trabalho do coração. Com o passar do tempo, o coração fica fraco. Esse é um quadro que vai se manifestar como cansaço, inchaço, e é muito grave. Isso eu estou falando basicamente do coração. A hipertensão, ela pode causar problemas em diversos outros órgãos. É uma causa importante de insuficiência renal, de necessidade de hemodiálise. Então, é realmente algo muito grave, tem que ser descoberto e tratado. E como prevenir? O que eu posso fazer para manter a minha pressão arterial controlada ou mais baixa? Tem aquela regrinha 12/8. Sim, 12/8, né? É uma medida de pressão ótima, certo? Para saber se a sua pressão está 12/8, só aferindo, só medindo. Fica lá deitadinho 20 minutos, o aparelhinho que prende no braço. O ideal é a pessoa ir a um atendimento médico, ou seja, no posto de saúde, ou seja, no médico privado, porque fora fazer uma aferição adequada da pressão, isso que você começou a dizer, a pessoa tem que estar pelo menos alguns minutos em jejum, alguns minutos em repouso, tem que estar sem ter tomado café, sem ter acabado de fazer um exercício. O médico, fora ver o valor da pressão, ele vai avaliar também outros fatores de risco, que se agregados à hipertensão, tem mais chance ainda de causar um problema. Quando não tratada a hipertensão, além do AVC, do infarto, o que mais que ela pode causar? Ela vai desequilibrando o corpo e vai desencadeando quais doenças, por exemplo? Um dos grandes problemas, fora os problemas cardiovasculares, é o rim. Tá? A pressão alta oscila entre os países como a primeira ou a segunda causa de falência do rim, de necessidade de hemodiálise, de uma terapia de substituição da função do rim. Fora isso, a pressão alta também é um caso de problemas oculares. Tá? Você pode ter uma alteração na retina, secundária à pressão alta, e isso pode levar à cegueira. O que eu preciso que o senhor explique de uma forma bem detalhada, assim, para quem está acompanhando a gente. Não é chegar no posto de saúde, lá na UPA, medir a pressão uma vez, ter um desequilíbrio, já chega em casa passando, oh, meu Deus, eu sou hipertenso. Tem que ter um monitoramento maior, né? Tem que ter um estudo do caso mais aprofundado para realmente fechar o diagnóstico e falar, olha, você é hipertenso. Sim. Uma medida isolada não faz o diagnóstico de hipertensão, a não ser que seja uma medida em condições adequadas e um nível de pressão muito alto. A partir do momento que a pessoa tem uma medida de pressão alterada, ela precisa ser avaliada por um médico. Porque um dos diagnósticos diferenciais, uma das possibilidades, porém menos importante, é um quadro que a gente chama de hipertensão do jaleco branco. É uma pessoa que tem pressão normal e que no consultório médico fica mais nervosa e a pressão sobe. Isso realmente ocorre. Nós temos ferramentas para diagnosticar isso. Uma das ferramentas é um exame que chama MAPA. A pessoa coloca um aparelho de pressão, vai com esse aparelho de pressão para casa, passa 24 horas aferindo a pressão de momentos em momentos, e o médico vai poder avaliar pelos valores da pressão se essa pessoa tem pressão do jaleco branco ou se ela é realmente hipertensa. Diagnóstico precoce ajuda durante o tratamento? O diagnóstico precoce é fundamental. Quando eu falo de infarto, quando eu falo de coração fraco, insuficiência cardíaca, quando eu falo de AVC, que é o derrame popularmente dito, estou falando de situações potencialmente fatais, que poderiam ser totalmente preveníveis. Para a população mais jovem, o jovem que é hipertenso, ele corre mais riscos, por exemplo, de um AVC, de um infarto, ou não? Tem um equilíbrio entre o jovem e a população mais velha? Eu digo, a hipertensão é mais perigosa para o jovem? Se não tratada, sim. Basicamente pelo tempo de exposição. Pense, você tem um problema de saúde que te acomete aos 30 anos. Você vai viver até os 80. O tempo de exposição àquela doença é muito longo. Pequenas alterações podem agregar problema durante muito tempo. Eu passei a ser hipertenso com 70 anos. Por mais que você precise também tratar essa doença, você tem menos tempo de exposição.
O Vigitel, ele é um levantamento do Ministério da Saúde, ele é feito por telefone. Curioso, eu faço assim, ninguém faz mais assim, né? Ele é feito por telefone. Os atendentes lá do Ministério ligam para casa das pessoas e fazem os questionamentos e elas vão respondendo. É percentual, ele não tem números exatos, por isso que é mais difícil a gente fazer um ranking. Um dos detalhes dessa pesquisa é que o brasileiro está mais gordo. Aumentou o número de pessoas com sobrepeso. 48,8% da população está com excesso de peso. Há 10 anos era 39%. Então a gente tem que estar bem atento à nossa rotina, né? O que a gente come, o exercício que a gente faz. Sim, o sobrepeso e a obesidade são parte de uma epidemia. Tá? Talvez seja uma das grandes doenças que a gente tem que combater pela sua íntima relação com a hipertensão, com diabetes e com os desfechos que essas doenças podem trazer para o coração e para outros órgãos. E isso passa não só por um tratamento medicamentoso, mas por diversas atuações no estilo de vida da pessoa. Alimentar, exercício, padrão de sono, abandono ao tabagismo, do etilismo. São adequações simples, né, no dia a dia. É comer um legume, uma salada, é fazer uma caminhada, não é algo tão que vai mudar tanto a rotina dessas pessoas. Não, muitas vezes as pessoas falam que não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. E isso não é uma verdade. Todo mundo tem tempo para tirar 30 minutos do dia e dedicar à própria saúde. Até porque, no momento que o corpo não estiver funcionando bem, essa pessoa vai adoecer. E aí ela não vai conseguir fazer suas atividades e aí ela vai se arrepender de não ter se cuidado lá para trás. Um outro dado que o Vigitel desse ano, do ano passado, um outro dado que o levantamento trouxe, também cresceu o número de diabéticos. Em 2006, 5,1% dos entrevistados falaram, olha, eu sou diabético. No ano passado, subiu para 8,6%. É um aumento percentual grande, né? Assim, a gente até um pouco maior do que o da hipertensão. Então, tem que investir aí numa qualidade de vida melhor, alimentação, exercício físico. Doutor, obrigado pela participação. Hoje, novamente, eu faço um alerta para a gripe. Campanha para o público-alvo começou na segunda-feira, dia 24, gestante idoso acima de 60 anos, mulheres que deram à luz até 45 dias, crianças até 5 anos, profissionais de saúde, professores, presidiários, jovens entre 12 e 21 anos que cumprem medidas socioeducativas e os profissionais do sistema carcerário, eles devem se vacinar. São 104 postos aqui no DF, em correiobrasiliense.com.br. Você vê a relação desses postos, os endereços, para você procurar o mais próximo da sua casa, do seu trabalho. Eu conversei com o pessoal da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde agora há pouco. Eles falaram que a procura ainda está baixa. Na primeira semana foi bem específico para professor e para profissional de saúde. Eram esperadas mais de 120 mil pessoas, somente 11 mil foram buscar a vacina. Esses são dados parciais, eles vão atualizando isso ao longo da campanha. Não deixa para a última hora, não. A campanha vai até o dia 26, no dia 13 de maio tem o dia D, é a véspera do Dia das Mães, então é uma data mais complicada. No ano passado, para você ter ideia, das 644 mil pessoas que se vacinaram, 30% procuraram no dia D. Então vai ter fila, vai ter tumulto. E esse ano a Secretaria de Saúde prevê uma vacinação recorde, é o maior público da história. 687 mil pessoas vão se imunizar contra a gripe. Não deixa para a última hora não, para evitar qualquer transtorno. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Até a próxima.